18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação da Rádio Mix Manaus. E, gente, vocês já se inscreveram no nosso canal lá no YouTube, que é o @18 horas news. Você pode acessar lá no YouTube e colocar 18 horas news e vai poder ter acesso à nossa programação ao vivo e a cores, né, Karine? Exato, vai lá, acessa e mais, né? Você pode acompanhar a gente aqui ao vivo, manda mensagem. Manda mensagem no chat. Exato, dá opinião. O Kennedson tá com o chat aberto e ele vai falar com a gente. Vamos responder a galera aqui. Durante o programa, ele já vai responder todo mundo, ok? Participa do 18 horas com a gente e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. E a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 5 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes. A gente tem informações do trânsito carregado pela zona oeste aqui da capital amazonense. Na Avenida São Jorge é possível ver o reflexo do trânsito intenso nesse momento que acontece para quem vai no sentido Ponta Negra, volta para casa, sentido bairro. Então tem muitos trechos de lentidão durante toda a via da Avenida São Jorge, também para quem vai seguindo no sentido bairro. Outro trânsito bastante carregado, lento, com muitos veículos na via, é a Avenida Brasil. Isso já das proximidades do Hospital da Criança em diante, para quem vai também fazer o novo retorno ali por causa das obras do viaduto Passarão. Tem muitos veículos na via nesse momento, está deixando o trânsito bastante concorrido e com isso o trânsito fica lento para quem passa nessa área, nesse trecho. O trânsito bom, aquele trânsito que a gente fala que tem uma excelente fluidez, acontece somente para quem vai no sentido Ponta Negra, depois do retorno, ali bem depois do shopping Ponta Negra. Aí sim, o trânsito fica com uma boa fluidez. Enquanto isso, antes de ir lá, todas as vias de acesso para esse local estão congestionadas nesse momento. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas. E a partir de agora, você, motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista, já pode mandar aquele seu áudio de 30 segundos aqui pro nosso WhatsApp da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92993121007. E responda aquela pergunta que todo dia a gente faz, né? Exato. Por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem, atenção, os áudios que vocês vão mandar hoje. Mandou ontem, não venceu, sem problemas. Manda um novo áudio hoje, com a criatividade. E lembra, tá? Que é sempre durante o programa 18 horas. Não adianta mandar antes de tarde, 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, não. É a partir de agora que a gente está recebendo o seu áudio de 30 segundos. E é claro que não pode repetir aquele áudio, né, Karine? Pronto, manda um novo áudio. Você sabe, a promoção é válida aqui. Promoção não, o nosso concurso é válido aqui durante o programa 18 horas. De segunda a sexta-feira, das 6 às 7 horas da noite. E se você não ganhar hoje, como a Karine falou ainda há pouco, não desanime, viu, gente? Amanhã tem mais, o concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas, Manaus agora, 18 horas e 8 minutos. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, André Meirelles, explico os detalhes da prisão de Gustavo da Silva Albuquerque, suspeito de integrar um grupo de agiotas e de ameaçar metralhar um carro corporativo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu, na
Nathalie Moraes falou sobre a repercussão da fala do ex-governador Wilson Lima em discurso elogiando o trabalho da gestão dele na saúde do Amazonas, no meio de denúncias, falta de profissionais com salários atrasados e colapso nas unidades de saúde. Moradores do bairro Raiz agora podem fazer as compras em uma feira mais organizada e confortável. Eu, Kennedy Paz, conto como ficou a nova Feira do 40, que foi entregue com 23 boxes reformados. O período de propaganda eleitoral está prestes a começar, mas um alerta já acende nas empresas de todo o país: o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Eu, Vanessa Lima, falo sobre como identificar essa prática e o que empresas e trabalhadores precisam fazer para garantir um ambiente de trabalho respeitoso e dentro da lei. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas, dando sequência na programação da Mix aqui em 100,7. Até às 7 da noite, estamos juntos no 18 horas de hoje, terça-feira, 28 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a saúde pública do Amazonas voltou ao centro do debate político. A gente tem falado aqui no 18 horas sobre as denúncias recentes de colapso, de atraso de pagamento de salários, falta de insumos, reclamações diárias à população que precisa de atendimento de saúde aqui no estado. E nesse cenário, nesse contexto todo, o ex-governador Wilson Lima afirmou que o estado vive uma nova realidade na área da saúde, como se fosse uma realidade positiva, não é, Kennedy? Exatamente, Karime Leão. E durante esse encontro político, Wilson Lima disse que os hospitais como 28 de agosto, João Lúcio e o Platão Araújo, eles passaram a operar no modelo Corredor Zero. Ele também destacou a ampliação do hospital e pronto-socorro Delfina Aziz e defendeu os investimentos feitos durante a sua gestão. Aí é aquela história, né? Corredor zero com zero de salário dos profissionais que trabalham na saúde, só se for. As declarações contrastam, é claro, com a realidade relatada pelos profissionais, por pacientes, enfim, o caos que a gente denuncia quase todos os dias aqui no programa 18 horas. E a respeito desse assunto, dessa repercussão, dessa fala, a repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Nathalie, boa noite. Como é que essas declarações do ex-governador repercutem diante das denúncias que ainda envolvem a saúde pública do Amazonas? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, chega a ser vergonhoso, né, para esses profissionais que estão ali há muitos meses, né, sem conseguir honrar com seus compromissos e mesmo assim saindo de casa todos os dias para salvar vidas. Depois vir o ex-gestor, o ex-governador do Amazonas, dizer ali para um público de aproximadamente 5.000 pessoas que a saúde do Amazonas é motivo de orgulho. Para esses profissionais parece até que estão brincando com a cara deles. E né? ele citou, né, Nathalie, justamente os hospitais que a gente recebeu várias denúncias. 28 de agosto, pessoal, sem receber. Exato. Platão Araújo, Delfina Aziz, como é que fica? A gente denunciou aqui no programa 18 horas a administração da saúde pública feita durante a gestão do governador Wilson Lima. A gente trouxe diversas denúncias ao longo dos últimos anos. E com a administração das organizações sociais, onde já foram feitos repasses milionários, por exemplo, o ex-governador Wilson Lima citou aí o complexo hospitalar da Zona Leste. Lá, quem administra é a organização social Ideias. Só para a gente ter uma ideia, Karine, para eles entrarem nas unidades de saúde e administrarem para os próximos, pelo menos próximos 4 anos, que foi esse o contrato firmado pela gestão de Wilson Lima, eles receberam nada mais, nada menos que 1,97 bilhão de reais para administrar o João Lúcio e o Joãozinho. Também na administração do governador Wilson Lima, a gente teve uma mudança no complexo hospitalar da Zona Sul, que não é Sul, é Zona Centro-Sul, mas aí eu tô falando do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu. Lá, né, a organização social Agir recebe cerca de 31 milhões de reais por mês. Né? Muita grana, né, gente? Gente, 31 milhões de reais por mês. E os profissionais que trabalham lá não recebem. Pois
é, agora o ouvinte, né, que está sintonizado aqui com a gente, agora que teve a oportunidade de ir nos últimos dias a essas unidades de saúde, será que eles realmente encontraram, eles não tiveram nenhum tempo de espera nos corredores? Os corredores realmente estão vazios? A saúde do Amazonas realmente está de vento em popa? Esse anúncio foi feito, Karime, durante uma reunião no bairro da Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, na noite dessa segunda-feira. Né, o ex-governador Wilson Lima está em pré-campanha, né? E para o Senado, né? Para o Senado do Amazonas, e ele fez questão de exaltar mais uma vez que a saúde do Amazonas teria sido ali um dos seus maiores legados, quando na verdade a gente sabe que foi bem diferente. Eu separei um trechinho do que foi dito pelo ex-governador Wilson Lima para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Informações que estão acontecendo na saúde não podem parar. Por 40 anos, o estado do Amazonas viveu um problema histórico em que os prontos-socorros tinham seus corredores lotados. Hoje, o 28 de agosto, Platão Araújo, João Lúcio, é corredor zero. Não tem ninguém no corredor à espera de atendimento. Quando eu assumi o governo lá em 2019, o Delfina só tinha 35 leitos. Estava cheio de goteiras e abandonado. Hoje são 350 leitos. Lá faz transplante de rim, transplante de fígado, transplante de córnea, implante coclear e tantos outros procedimentos de alta complexidade. E hoje é referência regional e referência nacional. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, tirando aí a implementação dos transplantes, que realmente, é o único legado que essa gestão deixa pra gente. E assim, a estrutura de Delfina melhorou bastante, mas isso não quer dizer que realmente melhorou um hospital, uma única situação, né? Aumentou a questão do transplante, é fato, mas e o resto? Se lá na ponta existe ainda profissional sem receber salário? Karime, a gente fala de uma gestão que ficou à frente do Amazonas por 7 anos e não entregou um único hospital. Isso nunca aconteceu. Na história. Né? Isso nunca aconteceu. Um gestor administrar um estado como o Amazonas, né? E não entregar um único hospital para a população, né? Então, assim, realmente chega a parecer que tá rindo da nossa cara, brincando, porque não é essa a realidade de quem chega a uma unidade de saúde. Que a gente vê lá na ponta, além dele não ter entregado, ele piorou os outros. O Francisca Mendes era referência. Exato. De procedimentos de cardiopatia. O Hospital de Medicina Tropical não tem papel higiênico, tem salas fechadas porque não tem ar-condicionado. Só está funcionando por causa dos médicos, por uma questão de honra dos médicos para tocar o Hospital de Medicina Tropical. E eu só tô aqui falando desses dois que eram referência. Gente, o SECOM, volta e meia a gente recebe denúncia das pessoas que precisaram parar o tratamento de câncer porque não tem insumo. E como resultado de tudo isso, Kennedson, Karime, né, desses anos todos de abandono para a saúde do Amazonas, a gente tem hoje aí a fila do CISREG, onde mais de 159 mil amazonenses aguardam aí por exames, consultas, cirurgias, e muita gente chega a chamar essa fila de fila da morte, porque infelizmente as pessoas não conseguem mais fazer os seus atendimentos, porque a gente sabe que a situação da saúde no Amazonas virou um caos, né, depois dessa gestão desastrosa aí, que foi a gestão do ex-governador Wilson Lima. Para falar um pouco mais desse cenário, a gente vai ouvir agora a fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde. Médico sem receber, maqueiro sem receber, pessoas sem atendimento nas UPAs e nos SPAs como deveria, pessoas sem atendimento em casa pelo programa do Melhor em Casa, e eles estão aí, todos num palanque, contando história, fazendo promessa, e o governo Wilson Lima, padrão, né? Aquele padrão, agora tem. Diga pra mim aí,
o que tem na saúde pública de tão relevante merecem continuar no poder? Diga para mim, o que tem de tão relevante na saúde que esse cidadão fez, além de matar mais de 14 mil pessoas, além de escravizar dezenas, milhares de trabalhadores com salários atrasados de 3 a 12 meses, sem plano de carreira, isso na saúde, sem contar na segurança e na educação. 18 horas. Karime, Kennedy, quem tá falando aí, né, não sou eu, não é você, é um profissional da saúde. A gente ouviu aí a fala do Denison Vilar, ele que é enfermeiro intensivista, né, do SAMU, trabalha na linha de frente da saúde aqui no Amazonas, falando sobre a situação desses profissionais, das unidades de saúde em todo o Amazonas. Mas no contraste de tudo isso, a gente vê o ex-governador que está em pré-campanha para o Senado, dizendo que a saúde está às mil maravilhas. O que você acha, Karime? Eu acho que eu tenho aqui que pedir desculpas e solidariedade às pessoas que perderam seus entes queridos, às pessoas que padecem nessa fila, às pessoas que estão sofrendo como acompanhantes em hospitais, as pessoas que lutam pela vida internada no hospital, à mercê da própria sorte. Pelo mínimo, né? Pelo mínimo. As pessoas que precisam ser atendidas em macas no meio do corredor. As famílias que são feitas, que crescem, por exemplo, a mãe que teve o filho dentro do banheiro, na recepção da maternidade, sem ter tido um atendimento digno. As mães que até hoje lutam pela justiça, querendo saber o que aconteceu com os filhos que morreram em unidades de saúde de responsabilidade do governo do estado do Amazonas, e elas fizeram esse protesto justamente na gestão de Wilson Lima. As crianças cardiopatas, as crianças que tentaram tratamento contra o câncer e não resistiram à espera de um lugar, à espera de uma internação na Fundação do Câncer. Nós trouxemos essas histórias aqui. Nós não estamos aqui falando à toa, não. Todos esses fatos que eu estou falando agora já foram notícias, denunciadas, com as pessoas denunciando aqui. A Nathalie acompanhou de perto essas mães, a gente pedindo aqui, pelo amor de Deus, pedindo uma intervenção, pedindo uma ajuda, as crianças gritando em agonia de dor, sem conseguir leito num hospital de medicina tropical. A gente infelizmente noticiou aqui o caos da saúde durante a pandemia, a morte das pessoas por falta de oxigênio, a negligência, né? a negligência dessa gestão que não quis ouvir os especialistas. Gésia Orellana, que é o epidemiologista da Fiocruz, quem acompanhou a pandemia no estado do Amazonas, é ele quem traz esses números, esses fatos trágicos aqui no estado do Amazonas. Então, depois de uma fala dessa, eu só posso me solidarizar com as pessoas que tiveram essas perdas absurdas durante essa gestão catastrófica, não sei como falar, né, Nathalie? E assim, Karime, né, todos os políticos, a gente está em uma época, a gente está em campanha eleitoral, ainda que a gente diga que estamos em pré-campanha, a saúde vai estar sendo utilizada por todos eles e é muito importante que todos nós estejamos atentos à situação do Amazonas, né, Karime? Que realmente... né, Kennedy, qual é a proposta que o candidato traz para mudar esse cenário? A gente está fazendo um recorte da saúde. Qual é a proposta? O que há de fato, de trabalho, de entrega que esse candidato já fez nessa área da saúde para a gente analisar? É muito importante da gente analisar esses resultados, essas propostas, principalmente nesse momento, né, Kennedy? Com certeza, Karime Leão. Nesse momento, a proposta, só para trazer detalhes de bastidores da política, dessas últimas convenções que nós já tivemos até agora, a principal bandeira é zerar a fila do CISEG. E aí esse é um tema que acaba gerando opiniões diversas, Karime, porque existe a seguinte situação. Uma, de que profissionais da saúde alegam que é impossível zerar a fila do CISEG devido ao fato do grande número de pacientes que hoje ele passa por um procedimento médico e depois outras pessoas acabam precisando desse atendimento. Ou seja, é um ciclo, bola de neve, um ciclo que ele permanece ativo. Mas existem outras pessoas também que estão vendendo zerar a fila do CISEG de forma não generalizada, de uma forma abrangente, de uma forma consistente. Mas acredito que
hoje a postura de como esses profissionais da saúde muitas das vezes falam sobre esse tema, colocando como impossível zerar a fila do CISEG, eu acho que não é esse o caminho, Karime. O caminho de fato é focar em entregar resultados, focar em reduzir o máximo o número. Se o impossível ele não é possível de ser realizado, a gente vai fazer aquilo que é possível. A gente vai trabalhar de forma cada vez mais intensiva, ampliar o número de profissionais trabalhando na área da saúde, fazer mais concursos, pagar esses profissionais da área da saúde, valorizar as equipes técnicas que atuam por lá, porque não são apenas enfermeiras ou médicos, existem todo um staff por trás, é aquele senhor da limpeza, aquela senhora da limpeza, aquele senhor que carrega as macas, empurra as macas, os maqueiros, são os seguranças, os vigilantes que conseguem dar mais segurança e ordenamento dentro das unidades hospitalares, ou seja, é uma cadeia de profissionais que hoje dependem desse olhar mais sensível. Já que tantos políticos levam essa fala sobre CISEG ao púlpito, ao palanque, é necessário também que os políticos eles olhem para esse tema de forma mais aprofundada, porque não é só a fila do CISEG não, Karime. O problema ele é muito mais extenso. Sem dúvida alguma, Kenneth. Nathalie, continua acompanhando isso pra gente. Vamos ver se de repente a gente tem um retorno a respeito de algum planejamento, de como esses profissionais vão ter os salários em cronograma dia, de pagamentos. Exatamente, certo? Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Foi preso aqui em Manaus o suspeito de fazer parte de um grupo de agiotas. Ele foi identificado como Gustavo da Silva Albuquerque, que também ameaçou metralhar um carro corporativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Karime. Kenneth, essa foi a segunda prisão da polícia hoje contra alvos de investigações diferentes aqui em Manaus. A outra das prisões foi aquela grávida. Lembra que a gente chegou a falar que ela foi presa, depois foi solta porque estava grávida. Ela se entregou, né? Exato. Ontem era considerada foragida e hoje ela se entregou. Ela é suspeita de integrar um esquema de tráfico de drogas que terminou com a morte do investigador Luciano Carvalho de Sena. O repórter André Meirelles conta pra gente os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, a grávida Meirilane Silva da Silva foi presa preventivamente depois de se apresentar no 19º Distrito Integrado de Polícia. Ela havia conseguido prisão domiciliar por estar grávida, mas o Tribunal de Justiça do Amazonas revogou o benefício depois do recurso do Ministério Público. Segundo as investigações, Meirilane era responsável pela guarda e pela logística de quase 1 tonelada de maconha e mais de 10 quilos de cocaína, além de fazer parte de uma facção criminosa. O caso é o mesmo que terminou com a morte do investigador Luciano Carvalho de Sena durante uma operação policial no bairro Alvorada. Já em outra investigação, a Polícia Civil prendeu Gustavo da Silva Albuquerque, suspeito de integrar um esquema de agiotagem e extorsão investigado pelo Ministério Público na Operação Usura. Segundo a polícia, havia 3 mandados de prisão contra ele. Gustavo também é investigado por ameaçar metralhar um carro corporativo do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, como explica o delegado titular do 1º DIP, Cícero Túlio. Ele que durante as suas ações criminosas acabou encaminhando áudios para funcionários do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, relatando que iria metralhar um carro oficial do Tribunal de Justiça, né? E durante, inclusive, o curso das investigações e o desdobramento da Operação Tormenta, toda a prisão que era realizada por parte aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia, ele acabava comentando nas redes sociais e desafiando a atuação da polícia, perguntando quando que ele iria ser preso, né? E hoje, durante o cumprimento de pelo menos 3 mandados de prisão preventiva em desfavor dele, infelizmente ele não reagiu. A investigação aponta ainda que o grupo tinha como principais vítimas servidores do judiciário. E uma das vítimas relatou que pegou um empréstimo de R$5 mil em 2019 e depois de 5 anos, a dívida passou de R$500 mil. As 2 investigações continuam. No caso do tráfico de drogas, a polícia segue apurando a atuação da organização criminosa. Já na Operação Usura, o Ministério Público continua as investigações para identificar todos os integrantes do esquema de agiotagem e o prejuízo causado às vítimas. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, gente, com a internet, as redes sociais cada vez mais presentes nas campanhas, a disputa eleitoral também ganhou um novo desafio: impedir que mentiras, vídeos manipulados e até imagens criadas por inteligência artificial enganem o eleitor. E de olho nas eleições gerais de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou as regras para a propaganda eleitoral. A partir de agora, conteúdos criados ou alterados significativamente por inteligência artificial terão que ser identificados de forma clara. E a medida, Kenneth, é claro, tenta evitar, por exemplo, o uso de deepfakes para prejudicar ou favorecer candidatos. A repórter Nathalie Moraes, ela traz pra gente mais detalhes a respeito do que o eleitor precisa saber para não cair em conteúdos manipulados durante a campanha. Com a inteligência artificial cada vez mais presente na produção de textos, áudios, imagens e vídeos, o Tribunal Superior Eleitoral também apertou o cerco contra o uso de conteúdos manipulados nas eleições de 2026. Entre as novas regras está a proibição de publicar, republicar ou impulsionar novos conteúdos sintéticos produzidos ou alterados por inteligência artificial nas 72 horas anteriores à votação e também nas 24 horas seguintes ao pleito. Essa regra vale para conteúdos que possam prejudicar e também favorecer candidaturas ou comprometer a integridade dos processos eleitorais. Em caso de descumprimento, o material deve ser removido imediatamente sem impedir a aplicação de multas, como explica o advogado eleitoral Ricardo Porto. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada assim, desde que devidamente informada para o eleitor e desde que, como eu coloquei, ela não tenha a intenção de criar uma notícia falsa com a intenção de prejudicar a candidatura de algum adversário. Então, se o candidato estiver utilizando a inteligência artificial, que é para fazer a sua propaganda eleitoral sem prejudicar nenhum dos adversários, desde que devidamente ele informe isso na sua publicação, o conteúdo vai ser considerado legal e admitido pela Justiça Eleitoral. As novas regras também aumentam a responsabilidade das plataformas digitais. Ao identificar ou ser informado sobre a circulação de conteúdo ilícito, o provedor deve adotar medidas para interromper o impulsionamento, a monetização e também o acesso a esse material. A utilização de desinformação que possa atingir a integridade das eleições ou beneficiar determinada candidatura pode ser caracterizada como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. As consequências podem incluir até a cassação do registro da candidatura ou também do mandato. O primeiro turno das eleições gerais de 2026 será realizado no dia 4 de outubro. Mais de 155 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher o presidente, os governadores e também os deputados. E em um cenário crescente de uso de inteligência artificial e da desinformação e a disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais, a principal disputa será para garantir se o eleitor vai conseguir diferenciar informação de manipulação. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas. Atenção, atenção, você já mandou seu áudio pra gente? Ainda não? Corre lá, gente, bora lá. Envie um áudio de até 30 segundos para o WhatsApp aqui da Mix. DDD 92-99312-1007. 99312-1007 e responda aquela pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Exatamente, gente. Participa e capricha na hora de você mandar esse áudio, viu? Você já sabe, sempre de segunda a sexta-feira, aqui no programa 18 horas, um motorista por aplicativo de carro, moto ou taxista vai ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max da Atem. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus, acompanhando o movimento da volta para casa. André, boa noite. Como é que está o trânsito?
Muito boa noite, mais uma vez uma atualização sobre um acidente que aconteceu mais cedo aqui pela zona leste da capital amazonense. Uma carreta que perdeu o controle depois que o cavalo mecânico se desprendeu aí da carreta, provocou ali um derramamento de óleo na pista e deixou o trânsito comprometido na região. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, disse que as equipes foram acionadas e aplicaram serragem sobre o óleo para evitar novos acidentes e garantir a segurança, claro, ali dos motoristas. Depois desse atendimento, dessa ocorrência, foi feita a limpeza da via e o tráfego foi totalmente liberado e o fluxo de veículos voltou ao normal. Agora a gente traz a parcial do trânsito aqui pela capital amazonense, continuando nessa região da Zona Leste. A gente tem informações da Avenida Altaz Mirim. Por ser aí uma grande via, a gente delimita aqui de que parte a gente está falando. Ali nas proximidades da rua Penetração 2. Ali próximo, o trânsito se concentra com um grande número de veículos, fazendo com que fique mais lento do que o normal. Então você, condutor, que pensa em passar por ali, se estiver com pressa, tem que pegar uma rota de fuga, né? Uma rota alternativa para não enfrentar esse trânsito caótico que acontece nesse momento, 6h33. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. E vamos ao bloco de política do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, o presidente Lula aparece na liderança da disputa presidencial em 12 estados aqui do Brasil, incluindo o Amazonas. Isso segundo o levantamento Poder 360. Conta mais. Mais uma vez, boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, ontem, né, a gente trouxe aqui uma pesquisa mostrando que o Lula continuava numa crescente. Hoje, o Poder 360 fez o quê? Reuniu todas as últimas pesquisas divulgadas, aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e resolveu dividir ali entre os estados para ver como é que estava. Será que o Brasil é mais Flávio Bolsonaro ou mais Lula? E aí fez as contas e pelo menos 12 estados brasileiros, muitos desses eleitores apostam aí na reeleição do presidente Lula e Flávio Bolsonaro aparece à frente em apenas 7 estados. Entre esses estados, o estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas se mostrou ser mais lulista do que bolsonarista. É até uma novidade pra gente, porque na última eleição a gente viu Manaus foi uma cidade mais bolsonarista, mas o interior do Amazonas continuou votando, né, tendo votos voltados para a esquerda. E agora a gente está vendo que tanto o interior quanto a capital tiveram aí esse aumento. Mas se a gente analisar os números referentes a todo o Brasil, se as eleições fossem no próximo domingo, Lula receberia aí cerca de 67,13 milhões de votos. Já Flávio Bolsonaro, né, ele receberia ali cerca de 29,42 milhões de votos. Somente no estado de Goiás, os eleitores não votariam nem Flávio Bolsonaro, nem Lula. Por lá, né, se as eleições fossem no próximo domingo, eles elegeriam como presidente do Brasil Ronaldo Caiado, Karime. Ele receberia ali pelo menos 5,8 milhões de votos, né? Nos outros estados, como eu disse anteriormente, a gente vê essa polarização de Lula ou Flávio Bolsonaro. Esse levantamento, né, ele ouviu tanto um primeiro turno quanto no segundo turno e a gente não teve tanta diferença assim, né? Teve alguns embates em alguns estados, incluindo Alagoas e Roraima, onde as pessoas tiveram ali uma dúvida maior, a gente pode colocar dessa forma. Mas quando o político apresenta ali mais de 51% das intenções de voto, não tem o que se discutir. E essa pesquisa mostrou aí pra gente que alguns estados também fazem a diferença. Entre esses estados que fazem a diferença na hora do voto está aí Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, são os maiores estados do Brasil. Colégio eleitoral, então, né? assim, realmente não tem o que fazer. E em todos esses estados, o Lula aparece ali como o principal candidato e por isso aí, né, a gente vê esse resultado bastante expressivo, Karine. Certo, é engraçado que ele não afirmou ainda que seria
seria candidato à reeleição, né? A convenção Ainda tem do PT. essa. Ainda tem essa, A né? convenção do PT é no próximo sábado. Vamos né? aguardar, Até então, né? o presidente Lula é pré-candidato à presidência da República, mas tudo pode acontecer. Não, mas ele não firmou, pode acontecer, vamos aguardar sábado. Kennison, vamos lá, o PSB confirmou que o Serafim Correia deve ser mantido como candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cidade, né? Com isso, Joana Dark fica fora dessa composição? Então, Karime, esse assunto também ainda está dando o que falar, porque também ainda não tivemos uma definição. Ontem foi a convenção de Roberto Cidade, eu acompanhei de perto lá nesse momento. Foi um encontro, a convenção é dia 4 de agosto. É verdade, foi um grande encontro. Perdão, gente, perdão. É muita convenção, muita agenda política, gente. Pelo menos duas aí. E aí, gente, o que aconteceu? Nesse grande encontro que aconteceu lá no CSU do bairro Alvorada, Roberto Cidade, ele demonstrou claramente que tem ali ao seu lado um bom vice-governador. Ele fez questão de elogiar e até numa fala enquanto ele estava se direcionando a um grupo político que eles consideram como a velha política, ele chegou a fazer esse comparativo não de forma direta, mas também de forma indireta. Ele disse que Serafim Correia, ele não fazia parte dessa velha política, porque ao contrário do que essa velha política fazia, Serafim Correia, ele tinha o diálogo, ele tinha a conversa, ele fazia esse trabalho mais político e que fazia parte desse time do bem. Palavras de Roberto Cidade. Vamos ouvir um trecho do que ele falou? Porque o Serafim até hoje é da nova política, porque o Serafim é do diálogo, é da compreensão, é da política com grandeza, é da política de construção, ao qual eu me orgulho muito de tê-lo como vice. Eu queria pedir uma salva de palmas pro melhor vice da história do Amazonas, que é o Serafim. O melhor vice da história do Amazonas, que é o Serafim. Essa até gerou uma certa um climão, porque Tadeu de Souza tava lá do lado. Mas né? assim, Roberto Cidade fez questão de confirmar que ele falou que era o melhor, porque era o vice dele e não E o vale vice a gente do reforçar outro, né? que nesses 2 meses de gestão do Roberto Cidade à frente, né, do governo do Amazonas, todas as situações de conflito, né, que ele tem enfrentado, a gente tem visto que quem tem colocado a cara, quem tem sido porta-voz é o Serafim, né? Ele consegue mediar essas crises de uma forma muito... Ele tem esse perfil diplomático, tranquilo, apaziguador, ele explica de uma forma muito contundente, muito clara essas questões, às vezes espinhosas, né? Principalmente econômicas. Ele tem essa expertise, não veio ontem da política, Ele né? não é um amador. Não é um amador, realmente ele... E nada do que o Roberto Cidade falou foi mentira, ele é tudo isso mesmo. Com certeza, e no momento dessa composição de chapa, exatamente pro Roberto Cidade hoje ele ser governador do estado, também foi muito por conta dessa coligação, justamente por conta dessa composição, no qual colocou um candidato ali, um pré-candidato na ocasião, que já era bastante experiente. Ele tinha passe livre com vários deputados também estaduais, já tinha feito um trabalho muito forte em relação à Secretaria de Trabalho daqui do nosso estado do Amazonas, então era um nome bastante de peso para aquela ocasião. E agora, durante essa gestão, é claro que Serafim Correia tem mais espaço, mais abertura, e com essa facilidade que ele já vinha trazendo ao longo desses períodos, é claro que nesses momentos, quando se fala sobre Zona Franca de Manaus, Serafim Correia, ele já fazia esse trabalho falando sobre Zona Franca de Manaus desde antes, quando ele não era E ele é uma indicação do Alckmin, né? O vice-presidente Alckmin é o presidente do PSB, que é o partido do Serafim Correia, e ele já indicou o Serafim para ser vice no Amazonas, então tem tudo isso. Mas a Joana Dark está sendo colocada em xeque, por quê? O Omar Aziz já oficializou que a sua vice é a Alessandra Campelo. Aí seria uma pra mulher, fazer um contraponto. Né? Davi Almeida já oficializou Chade Afrache como sua vice. Aí quer dizer que só o Cidade, que é o terceiro colocado nas pesquisas, não tem uma mulher como Mas, vice. gente, aí não é o gênero que deve fazer essa... eu acho, né? Não é por causa do gênero, mas sim pelo perfil. Mas é tudo para isso que esse. está sendo discutido nas redes sociais. Porque não é sobre essa questão do feminismo, da ocupação das mulheres no poder. Não é nessa questão. Eu acredito, pelo menos na minha visão, isso vai muito de acordo com o projeto político que cada candidato tem. Por exemplo, no caso de Davi Almeida, por que Chade Afrache foi escolhida pelas próprias palavras de Davi Almeida? Foi em relação à saúde. Sim. Ela fez um trabalho bom na Secretaria Municipal e ele quer levar esse trabalho para o Estado. Por que a Alessandra Campelo, ela também foi escolhida por Omar Aziz? Porque Omar Aziz, ele tem falado sobre as mães, ele tem protegido políticas a questão das femininas, ele tem falado sobre
a violência contra a mulher. Então, de fato, são temas específicos. Então, acho que vai muito além do que apenas a ocupação de lugares. Você tem toda a razão. Acho que tem mais a ver com proposta política. E deve ser assim, né? Não pela questão de gênero, sem dúvida. Nathalie, o MDB já começou o registro das candidaturas lá no Tribunal Superior Eleitoral e oficializou o nome do senador Eduardo Braga na disputa por um terceiro mandato. Qual é essa importância de chegar lá e assinar e oficializar? Então, né, Karime, né, a realização da convenção partidária foi no último sábado. O Braga foi lá nessa terça-feira e registrou a sua candidatura no sistema de divulgação de candidaturas de contas, o DivulgaCard do Tribunal Superior Eleitoral. E aí muita gente ainda tinha aquela dúvida, isso porque ele poderia ter, né, ali dentro da mesma coligação um enfrentamento que seria do Marcelo Ramos, né? Mas na última semana Marcelo Ramos, né, de forma oficial, durante uma entrevista ali, a nossa colega Rosiane Chagas, ele disse que recebeu uma ligação do próprio presidente Lula, pedindo para que ele não levasse essa candidatura adiante, e aí agora é real e oficial. O posicionamento do Marcelo Ramos a gente só vai descobrir na convenção do PT do Amazonas, que é no próximo sábado lá no SESI Clube do Trabalhador, mas o que tem de oficial dessa chapa até agora, que do MDB, o representante real e oficial é o Eduardo Braga, aí tentando a sua terceira reeleição para o Senado à frente do Amazonas. Tá certo. Kennedson, e a coligação de Davi Almeida, do ex-prefeito Davi Almeida, foi registrada com 5 partidos e até o momento é a maior da disputa pelo governo do estado do Amazonas. Já o Marazis tem 3 partidos confirmados e ainda aguarda uma definição do PT. Bom, vamos lá. Ter a maior coligação garante mais força, mais espaço de propaganda na TV. Explica pra gente qual é essa diferença. Exatamente, Karime. Além de todos esses plus que são, né, mais tempo de visibilidade nas TVs, nas redes de comunicação, também se fala sobre palanques, né, Karime? Quando você tem mais coligações, quando você tem mais alianças formadas pelo interior do estado do Amazonas, principalmente, é quando você tem mais palanques e mais oportunidades para você mostrar suas propostas. Por exemplo, no caso do Avante, eles estão com essa coligação chamada Pra Cima Amazonas. Reúne ali diversos partidos como o PDT, a Federação PRD Solidariedade, o Democracia Cristã e também o AGI. É uma aliança bastante ampla, falando numericamente. Já em relação ao Omar Aziz, ele reuniu menos siglas, comparando aí com o do Avante. Ele tem alianças com o PSD, o MDB e o Republicanos, e concentra ali bastante bancadas federais maiores e, consequentemente, possui mais peso nessa divisão de horário eleitoral. O PT, como a Nath falou, ainda deve entrar nesse grupo, porque a gente falou que Sinésio Campos esteve presente lá na convenção agora de Omar Aziz e Eduardo Braga também, então talvez essa aliança seja formada também com o grupo de Omar Aziz, mas o fato é que existem essas diferenças em relação à quantidade de tempo que você tem de visibilidade para poder mostrar o seu projeto, Karine. Fica mais forte, sem dúvida. Muitíssimo obrigada. Bloco de Política do programa 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. 18 horas. Previsão do tempo. E hoje o dia foi bastante quente, né, Karine? Nossa, daquele jeito. É um sol para cada cidadão. Eu já tô arriscando dizer que daqui a pouquinho vão ser 2 sóis para cada pessoa. Rapaz, aqui não é só aqui não, Karine. Lá na Espanha, eu vi. Seu irmão tá lá, né? Meu irmão falou que deu 37 graus, cara. E lá é mais quente, parece, né? Acho que será não que tá o clima aqui em Manaus também vai ficar quente? Sei lá, quem sabe? Vamos saber agora com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Realmente, terça-feira de sol forte com máxima de 34 graus e sensação de calor intenso. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo, estrelado e apenas 4% de chance de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 29 de julho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa abafada e segue com sol entre nuvens. À tarde, temos possibilidade de pancadas rápidas de chuva, mas nada muito intenso. E à noite, o tempo se abre com céu limpo e temperatura mais agradável. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 26 e máxima de 33 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 90%. 18 horas.
E os brasileiros, gente, já podem usar o Pix em viagens internacionais. O sistema ele começa a chegar ao exterior, uma facilidade que até pouco tempo atrás parecia até improvável, gente. Pois é, o nosso Pix, né, Kennedson, já está disponível em alguns lugares, em países como Argentina e Portugal, tá? Tem mais, permite pagamento em real, com conversão de moeda automaticamente. Quem explica mais detalhes a respeito do assunto é André Meirelles. Boa noite a todos. Olha, os brasileiros já podem usar o Pix para fazer pagamentos em alguns países durante viagens internacionais. Essa modalidade ainda não é um Pix internacional oficial, mas já funciona com o apoio de empresas que fazem a conversão da moeda. O Banco Central informa que o Pix continua sendo um sistema exclusivo do Brasil. Para que o pagamento seja aceito no exterior, uma empresa intermediária recebe o valor em reais, faz a conversão da moeda e repassa o dinheiro ao estabelecimento na moeda local. Hoje, Chile e Argentina são os países com as iniciativas mais avançadas. O Banco Central também informa que já existem operações nos Estados Unidos, Portugal e França. E a expectativa é que o serviço chegue a outros destinos com grande movimento de turistas brasileiros. Para o viajante, o processo é simples. Basta escanear o QR Code do estabelecimento com o aplicativo do banco, conferir o valor já convertido em reais e confirmar o pagamento. Nos bastidores, a empresa parceira faz a conversão da moeda e o comerciante recebe o valor na moeda do próprio país. Então, essa modalidade reduz a necessidade de levar dinheiro em espécie ou utilizar cartões internacionais em algumas situações. Então, com a expansão das parcerias entre banco e empresas de pagamento, a tendência é que o serviço passe a estar disponível em um número cada vez maior de países. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o ex-presidente da Associação Amazonense de Municípios, Jair Souto. Ele foi 4 vezes prefeito de Manaquiri e é atualmente pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite a você e todos os ouvintes. Boa noite, então, vamos lá, o que levou a essa pré-candidatura a deputado estadual? Qual foi a motivação que o senhor teve? A política na minha vida não passou, ela ficou, né? Então eu creio que é um tema e um assunto que nós precisamos cada vez mais debater, discutir e participar, inclusive todos. Se nós não participamos, infelizmente alguém toma a decisão por nós. E eu estou falando a imprensa, estou falando os empresários, estou falando os agricultores, todos. Território, segmento, classe social, faixa etária populacional. Nós precisamos fazer um grande debate, sobretudo o Amazonas, que precisamos redemocratizar o Amazonas. Agora, Jair, já que você está falando sobre temas, é tão interessante a gente falar sobre temas. Quando a gente fala sobre Amazonas, os temas surgem de forma muito abrangente, né? Conta pra gente quais que vão ser as suas principais bandeiras ao longo dessa sua campanha. Formalização do povo amazonense. Grande parte da população não tem formalização, ou seja, não consegue regularizar a sua terra, ou o seu patrimônio, ou o seu terreno, ou sua casa na área urbana, na rural, não consegue ter licenciamento ambiental, não consegue ser respeitado pelo poder público, ou seja, a política e as autoridades vivem da pobreza. Nós precisamos viver exatamente da prosperidade do povo amazonense. Como o senhor foi presidente da Associação Amazonense dos Municípios, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades do interior, além dessa? Como eu falei, a formalização, talvez a burocracia seja um dos grandes problemas. Nós estamos vivendo na era da digitalização, ou seja, governo digital. O que nós temos hoje em termos de leis, né, de legalidade, de formalidade, da parte jurídica que a Assembleia pode propor para a sociedade com relação à governança digital? Absolutamente nenhuma. Nós vivemos num território de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com os municípios muito distantes,
E nós não temos sequer algo que se possa pensar em nós aproximarmos, integrarmos a população do governo, do desenvolvimento social e econômico. Talvez seja esse um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Agora, Jair, para finalizar, começa amanhã a Expo Manaquiri. Que evento magnífico, hein? A proposta, gente, é que além da exposição, o evento seja um espaço para poder haver esses debates sobre os avanços, os destinos do nosso setor agrícola e pecuário também daqui do nosso município, dos municípios de Manaquiri, na realidade município de Manaquiri e demais municípios ali próximos, né? Claro. Conta pra gente como é que vai ser esse evento e quem pode participar. Todos. Todo mundo, bora lá. Aliás, esse é o grande motivo pela qual o evento existe. O evento existe não pela festa tão somente, que é bom, né? Mas existe pela perspectiva que nós geramos nesses encontros de trocar experiência e fazer com que todos estejam no mesmo espaço, pensando e sendo orientado com relação ao futuro. Eu creio que eventos como esse precisam estar mais presente na vida do povo amazonense. O Manaquiri, ele promove esse evento pensando no desenvolvimento econômico, na troca de experiência, exposição da pecuária, da agricultura, né, do turismo, fazer com que os empresários do município possam além de tudo, capitalizar recursos, né, no futuro, e a sociedade, né, que a autoestima, ou seja, nós temos o município no processo de total liquidez, ou seja, a prefeitura não deve, os funcionários não deve os fornecedores, portanto, um equilíbrio financeiro, econômico e social. Portanto, é mais do que nunca a importância de você comemorar todo esse grande acontecimento. E os empresários sendo respeitados, e é esse o grande problema, né? Como nós vivemos numa situação da informalidade, ou seja, é incrível, se eu disser para vocês que talvez hoje o maior crédito que é oferecido para a sociedade são os agiotas. Meu Deus. Porque a sociedade não tem acesso, mais uma vez, à formalização, por consequência disso, não acessa aos financiamentos. Todo ano, o Banco do Brasil, o BASA e a Caixa Econômica devolve recursos que deveriam ser aplicados nos municípios e para essa população, porque não tem formalização, não tem assistência técnica e, infelizmente, evade esses recursos que era para podermos produzir mais alimento para nós diminuir a pobreza e diminuir essa distância entre os poucos pobres, os muitos pobres dos poucos ricos no Amazonas. Eu penso que esse é o grande desafio, minimizar o problema da saúde pública, da educação, da margem da informalidade por conta da ignorância, e eu acho que esse seria o grande desafio. Um evento como esse prospera exatamente muito nessa visão de que a população precisa produzir, trabalhar e ser emancipado, independente, livre, né? Infelizmente o Estado criminaliza o povo, sobretudo mais humilde, no Amazonas. Então essa Expo acontece semana que vem. Fala pra gente, convida o pessoal para quarta-feira, amanhã começa, exatamente amanhã. Amanhã, quarta-feira, grandes encontros de temas relevantes lá. Vamos tratar de turismo, da agricultura, da pecuária. Nós temos, normalmente no parque, casa de farinha funcionando ao tempo, ou seja, você pode comer uma tapioca, você pode comprar a farinha, o pé de moleque, enfim, você tem várias necessidades que lá é entregue, né? E eu acho que um dos grandes desafios nosso hoje é a logística, né? Que nós é mais difícil eu colocar um produto em Manaus, produzido em Manaquiri, do que trazer da China. Imagine você, pasme, né? Que o nosso Estado não produz. Há pouco eu vi aqui, assistindo, eu ouço vocês, eu adoro rádio, tá? Eu tava ouvindo, sempre ouço vocês aqui às 18 horas, porque normalmente eu tô no trânsito, e falaram muito sobre saúde pública. O grande problema da saúde pública não é mais médico, mais enfermeiro e tal. Recursos, o grande desafio é gestão
gestão em saúde. Ou seja, as prefeituras cuidam de quê? Da atenção básica? Então vamos investir na atenção básica. O grande problema é que nós nos voltamos para urgência e emergência. E aí, o que acontece? A maioria dos pacientes bate nos hospitais de urgência e emergência sem que nós tivéssemos a atenção primária mais importante. Então, no Amazonas, enquanto nós não colocarmos um governador de verdade, prefeitos de verdade, gestão em saúde, nós não vamos resolver o problema da sociedade, muito menos diminuir a fila do CIREG, que na realidade é a fila, muitas das vezes, infelizmente, do cemitério. Porque quando sai, normalmente, de um exame, muitas das vezes, aquela família demorou, já perdeu, tanto, né? Já foi a óbito aqueles que estavam esperando. Infelizmente, é a situação do Amazonas. É fato, é fato. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas, conversando com a gente. Agradeço, muita prosperidade para esse programa e para essa emissora tão importante. Para todos nós, obrigada. Conversamos com o ex-presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Jair Souto, 4 vezes prefeito de Manaquiri e que hoje é pré-candidato a deputado estadual. Você está ouvindo 18 horas. E moradores do bairro Raiz agora podem fazer as compras de uma feira mais organizada e confortável, tá? A nova feira do 40 foi entregue com 23 boxes reformados para feirantes e clientes também. Quem esteve lá e acompanhou toda essa entrega foi Kennedson Paes. Vamos acompanhar a reportagem. Moradores do bairro Raiz, na zona sul de Manaus, passam a contar com mais uma feira organizada para fazer as compras do dia a dia. A Feira Municipal do Quarentão foi entregue nesta terça-feira após passar por uma reforma. Ao todo, 23 boxes foram revitalizados e devolvidos aos permissionários. As mudanças incluíram melhorias na infraestrutura, limpeza e nas condições de trabalho dos feirantes. A permissionária Lucimar conta que o local passou anos sem receber uma reforma deste porte. Vamos ouvir agora a permissionária. Nunca tivemos uma reforma como hoje e nossa feira nunca foi vitalizada. Com o Renato Junho hoje conseguimos conquistar nossa reforma da Feira do 40. Hoje nós temos uma feira limpa, saudável, com dignidade para que possamos trabalhar. Segundo o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Moisés Cunha, esta é a 33ª feira entregue após serviços de reforma. Vamos ouvir agora o secretário Moisés Cunha. Hoje nós estamos com a 33ª feira a ser entregue hoje, reformadas, ampliadas e até reconstruídas. E isso dá muito orgulho, não só para os feirantes, como para os permissionários, como para o povo, a população da cidade de Manaus. Durante a entrega, o prefeito Renato Junho anunciou que os permissionários também vão receber novos equipamentos para trabalhar, como freezer, geladeiras, chapas e fogões. Vamos ouvir agora o prefeito de Manaus, Renato Junho. Quem for costureira vai ganhar uma máquina nova. Quem vender lanche vai ganhar um freezer novo. Quem precisar de um bebedor vai ganhar um bebedor novo. Quem... o meu lanche tem chapa, chapeiro, vai ganhar uma chapa nova. Vão ganhar uma televisão nova, ventilador novo para botar. De feirante para feirante. E hoje, o novo recomeço de vocês significa ter todo o equipamento de vocês novo. O que nós queremos é que vocês tenham um trabalho digno, sejam respeitados. O que está acontecendo no dia de hoje é que a prefeitura está valorizando o feirante, é dizendo que o feirante é gente, é dizendo que o feirante também gera emprego e renda. Kennedson Paes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E já temos o vencedor de hoje, é Vitor Hugo de Souza. Parabéns, vamos escutar a mensagem que ele mandou pra gente aqui do 18 horas. Boa tarde, boa noite, pessoal 18 horas na Mix, Karime, André, Kennison, Nathalie. Aqui quem fala é o Vitor, motorista de aplicativo. Eu mereço ganhar a promoção da notícia completa dos 40 litros de gasolina do Ativa Max. Porque eu sempre escuto o 18 horas na Mix, tá aqui como
a minha estação preferida. Desde antes da Covid, vocês sempre trazem informação completa, justa e fiel para o cidadão amazonense. Abraço. Valeu, um abraço. E aí, Vitor, vamos saber agora, ele tá ao vivo com a gente, né, Rodrigão? Tudo certo? Vamos falar com ele agora. Boa noite, Vitor, tá tranquilo aí? Oi, alô? Alô, Vitor? Alô? E aí, cara, beleza? Você tá ao vivo agora aqui no programa 18 horas, tudo bem? Bem, ó, você não imagina a felicidade que eu ouvi a voz de vocês aqui pelo telefone, ó. Muito legal, cara. Então conta pra gente como é que você tá se sentindo nesse momento, muito nervoso, tá feliz? Conta pra gente. É muito feliz, né? Porque 40 litros de combustível não é qualquer coisa, né? Muito legal essa promoção aí. Fico feliz de ter ganhado dessa vez. Depois de ter tentado 80 vezes, me escolheram hoje. Olha aí, ó. Quem tenta, né, Karime, sempre consegue. E agora, Vitor, aproveitando que a gente tá batendo um papo aqui, conta pra gente um pouquinho da tua história, quanto tempo tá trabalhando como motorista por aplicativo e principalmente qual que é o momento do programa que você mais gosta. Da extra, sempre quando eu tô saindo do trabalho, só que acabei pegando muita afeição por fazer isso, acabar conhecendo pessoas e virou quase uma primeira renda, porque é muito bom, hoje em dia tá difícil, o cara sempre tem que ter uma coisa a mais. E o que eu mais gosto do programa é a notícia que vocês dão sobre trânsito. Muito legal, sempre o trânsito, né, Karime? Ele acaba sendo um dos principais aí que a galera sempre fala. Agora manda o recado, Vitor, porque assim, você tentou bastante vezes, né? Você falou. Então manda o recado para aquelas pessoas que também estão te ouvindo agora. Fala a música, quem acredita sempre alcança, então continue mandando. É isso aí, quem acredita sempre alcança, e ele tentou, que ele disse que foram 80 mais de 80 vezes, imagina. Dá-lhe áudio. Olha aí. Tá certo, Vitor, muito obrigado, viu, Vitor? Boa noite pra você. Eu agradeço. Boa noite. Tudo de bom. Aquela história, não ganhou hoje, não fica triste. Amanhã manda um outro áudio. Faz um novo áudio e manda até dezembro, gente, dá tempo demais. E até sempre confirmando, né, Karime? Porque muita gente acaba mandando em horário errado. É sempre de segunda a sexta-feira, das 18 até as 19. O áudio de 30 segundos não perde tempo, gente. Exatamente. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa aqui em Manaus agora, 7 horas da noite. E nas proximidades da Timbiras, o fluxo de veículos segue dentro da normalidade com boa fluidez para os motoristas. Já na Cosme Ferreira, o trânsito ainda é concorrido para quem segue no sentido da rotatória do Coroado, com um grande número de veículos na via. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Manaus agora, 7 horas e 3 minutinhos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Desde o início de julho, o El Niño já causou prejuízos de 3,5 bilhões de reais em todo o país. As informações são da Confederação Nacional de Municípios. Os prejuízos já atingem 206 municípios espalhados pela maioria das regiões brasileiras. São estragos causados por temporais, inundações, enchentes, secas, estiagens e incêndios florestais. Muitos municípios enfrentam limitações financeiras, tornando indispensável o apoio dos demais entes federados nas ações de socorro. A Confederação dos Municípios orienta a adoção de medidas preventivas e de prontidão frente aos riscos e recomenda atualizar os planos de contingência, mapear as áreas de risco, organizar ações e os canais de comunicação com a população. A atuação antecipada, integrada e permanente entre a comunidade e os entes federados é fundamental para reduzir danos e proteger vidas. E como há risco de grande vazante no Amazonas, os gestores não podem dizer depois que não foram avisados. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Beijo. Boa noite, Kennerson Paz. Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite pro Marcelo, que ele mandou mensagem pra gente aqui no nosso chat do YouTube. Então, boa noite, Marcelo. Valeu pela participação, Marcelo. Você ouviu 18
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.